Prenda-me, se for capaz, é um clássico adorado com um tema central ao longo de toda a história: a mentira. Talvez não surpreenda saber que a cinebiografia de um homem que mente o tempo todo pode ter mentido sobre algumas dessas mentiras. E é por isso que hoje vamos expor todas as mentiras em Prenda-me, se for capaz. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros filmes mentirosos você gostaria de ouvir. Beleza? Abaixe-se e se proteja, pois vamos começar a lançar verdades bombásticas. Se você cresceu no início dos anos 2000, provavelmente se lembra do domínio absoluto que Prenda-me, se for capaz tinha na televisão a cabo. Era um daqueles filmes que parecia estar passando na TNT a cada 14 minutos. E sinceramente, faz sentido. É estiloso, charmoso, lindamente dirigido e cheio daquela confiança típica dos anos 2000 ginchich. O filme, que estreou nos cinemas em 2002, foi dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Leonardo DiCaprio como o charmoso vigarista Frank Abagnale Jr., com Tom Hanks interpretando o agente do FBI moralmente íntegro que o persegue. O roteiro foi escrito por Jeff Nathanson e baseado na autobiografia best-seller de 1980 de Abagnale, Prenda-me, se for capaz. Creditado a Frank e ao coautor Stan Redding. Mas, por mais que as pessoas amem o filme, há um pequeno problema. Quase tudo de importante sobre isso é mentira, e não é só um exagero de Hollywood. Estamos falando que Frank Abagnale basicamente inventou tudo, e todo mundo acreditou nele e continuou repetindo isso por décadas. O estúdio vendeu o filme para o público como uma história mais estranha que a ficção sobre um adolescente genial que passou por direito, medicina, engenharia e aviação. Tudo isso antes de completar 21 anos. É uma história que faria até um cientista de foguetes sentir que não fez muita coisa. Mas ainda dá tempo de conseguir isso também se estiver disposto a mentir. No filme, Frank se passa por piloto da Pan Am, finge ser médico na Geórgia, passa no exame da Ordem dos Advogados da Louisiana, escapa da custódia federal, escapando pelo vaso sanitário de um avião comercial e, eventualmente, se torna um consultor confiável do FBI. Tudo isso antes de completar 21 anos. Nenhum sinal de alerta aqui, pessoal. Acho que Spielberg, DiCaprio e Hanks deram exatamente aquele brilho de prestígio que faz tudo parecer legítimo, e o filme entregou isso. Ele faturou mais de 350 milhões de dólares no mundo todo e recebeu 2 indicações ao Oscar. Também rendeu a DiCaprio uma de suas atuações mais queridas e fez com que todas as más imitações de Christopher Walken começassem com 2 ratinhos. Isso provavelmente ainda está em segundo lugar. Eu queria um pouco mais de Cowbell. Ainda assim, hoje é um dos filmes mais divertidos do Spielberg. Isso diz muito quando se fala do diretor de Tubarão, Contatos Imediatos, Os Caçadores da Arca Perdida e Jurassic Park. Mas é verdade. Prenda-me, se for capaz é uma obra leve, brilhante e cheia de swing do folclore dos vigaristas, merecendo todos os elogios. Mas nada disso muda o fato de que quase tudo, o livro, o filme, os discursos, a mitologia, é basicamente pura ficção. Frank Abagnale é um dos vigaristas mais bem-sucedidos do mundo, mas não por falsificar cheques, nem por convencer todo mundo de que era piloto de avião. Não, o maior golpe de Frank Abagnale é convencer todo mundo de que a vida dele foi uma série de golpes. Isso se chama mentir, e é mais comum do que você imagina. A parte mais famosa da história de Frank Abagnale é, sem dúvida, a sua imitação de piloto, o uniforme da Pan Am, os voos de graça, o charme e, claro, todo aquele dinheiro que ele roubou. Mas isso foi real? Bem, mais ou menos. Sim, Abagnale realmente fingiu ser funcionário da Pan Am por pouco tempo, mas o valor financeiro do golpe foi muito exagerado pelo livro e pelo filme. Abagnale afirmou que descontou milhões de dólares em cheques falsos da Pan Am, mas pesquisadores históricos descobriram que o valor real foi, veja só, apenas 1.500 dólares. Não foram milhões, nem centenas de milhares, nem sequer milhares, apenas míseros 1.500 dólares.
há uma grande diferença entre ser um mestre do crime internacional que roubou milhões de uma corporação global e um cara que alugou uma fantasia para conseguir uma grana pro aluguel uma vez. Como os milhões roubados eram o mais impressionante da história, vamos chamar isso de mentira. Já vimos que Frank não roubou milhões se passando por piloto, mas suas mentiras sobre aviação vão além disso. Uma das cenas mais cinematográficas do filme é Frank fugindo do banheiro de um avião na pista, enquanto o FBI entra em pânico. É incrível, mas nunca aconteceu. Não existe nenhuma documentação, nem do FBI, nem da Polícia Estadual, nem de qualquer aeroporto, de que a Bagnali tenha escapado da custódia dessa maneira. Isso foi completamente inventado para render uma boa história. E caso você tenha alguma dúvida sobre isso, permita-me apontar que é fisicamente impossível. Sim, especialistas em aviação afirmam que os banheiros dos aviões são isolados do restante da aeronave, sem outra saída além da porta. Mesmo que arrancasse o vaso, teria que rastejar por um cano de 10 centímetros. A menos que Frank tenha os poderes do Homem-Formiga, isso é só mais uma mentira. Para constar, a Bagnali realmente escapou de um avião uma vez, mas ele fez isso pela cozinha do avião, onde a comida é carregada no avião, o que é muito mais fácil e bem menos digno de filme. Apesar de algumas mentiras de Frank sobre seu tempo na Pan Am, essa parte da história é ao menos parcialmente verdadeira, ao contrário de outra parte do filme. Uma das partes mais memoráveis, de Prenda-me se for capaz, é DiCaprio entrando orgulhosamente no hospital de Atlanta como o Dr. Frank Connors, encantando as enfermeiras e fingindo supervisionar operações. É uma sequência perfeita e completamente falsa. Jornalistas, pesquisadores e, mais tarde, investigadores independentes não encontraram nenhum registro de que Frank Abagnale tenha trabalhado como médico, supervisor médico ou estagiário de medicina em qualquer hospital da Geórgia ou de qualquer outro lugar. Como fãs de cinema, achamos isso decepcionante, mas como pessoas que podem parar num hospital a qualquer momento, é um certo alívio. Ainda mais fácil de desmentir, a Bagnali afirmou que trabalhou por quase um ano como pediatra supervisor no Cobb General Hospital, na Geórgia, supervisionando 7 residentes e 42 enfermeiras. Agora, nós não somos vigaristas profissionais, mas vamos dizer que, nesse caso, o velho Frank deu detalhes demais para os ávidos verificadores de fatos. Hospitais mantêm registros de emprego extremamente precisos, porque são hospitais. E o nome de Frank simplesmente não aparece em lugar nenhum. Se isso não te convencer, considere que o hospital também não tinha um turno da meia-noite às 8 da manhã e nem uma vaga para um pediatra fixo do turno da noite naquela época. Seria mais fácil sustentar a mentira se você não citasse nomes e depois não tivesse prova nenhuma. É um erro de principiante para um mestre vigarista como Frank, que deveria saber que não se enfrenta a administradores de hospital. Não há como vencer. De qualquer forma, Prenda-me se for capaz também afirma que Frank passou no exame da Ordem dos Advogados da Louisiana aos 19 anos depois de estudar por 2 semanas. É uma ótima lenda, mas não é real. As autoridades da Louisiana afirmaram diversas vezes que não há evidências de que a Bagnali tenha feito a prova, passado no exame da Ordem ou se passado por advogado. Ao contrário do que o filme mostra, ele nunca foi advogado do Estado. Se quiser dizer que foi, vai precisar de um bom advogado, não de um fictício. Falando em coisas completamente inventadas, no filme, Tom Hanks interpreta Carl Hanratty, o agente do FBI carismático, mas persistente, que persegue Frank por anos. Na vida real, havia um agente vagamente ligado ao caso de Abagnale, mas Hanratty é basicamente um personagem composto, uma versão fictícia da energia de um agente do FBI. Mas isso é pouco perto da maior mentira do Frank sobre o FBI. Estão prontos? Não há nenhuma evidência de que Frank tenha trabalhado para o Departamento Federal de Investigação, em nenhuma função, nem como consultor, nem como instrutor, nem como contratado. Então, de onde veio essa ideia?
Quando o filme saiu, um porta-voz do FBI disse à mídia que Frank às vezes dava palestras sobre combate a fraudes para alunos do FBI em Quantico, mas não porque trabalhasse lá. Ele se ofereceu para fazer isso de graça, como forma de restituição pelos crimes cometidos. Porém, não recebeu nenhum pagamento, nem pelas despesas de viagem. E ele certamente nunca ajudou em casos e nunca recebeu as 4 condecorações que o filme afirma. Pode nos chamar de loucos, mas estamos começando a suspeitar que o cara que fez carreira mentindo é um mentiroso. Caramba, quem te criou? Quem te criou mesmo, Frank? Isso mesmo. No filme, Christopher Walken faz o pai de Abagnale, e o fio emocional é a necessidade que Frank teve a vida toda de deixar o pai orgulhoso. É bonito, comovente, mas é uma mentira. O pai de Frank morreu em 1972, enquanto Frank Jr. estava na prisão, ou seja, ele nunca mais o viu depois de fugir de casa. Para esclarecer, no Weird History vemos essa mudança como positiva. Querer orgulhar o pai é algo bem mais típico do Spielberg. E já que falamos disso, existem outras controvérsias sobre a narrativa do filme da infância de Frank. Por exemplo, Abagnale afirmou que, entre os 16 e 20 anos, viajou pelo mundo, assumiu dezenas de identidades, seduziu aeromoças, fingiu ser médico e por aí vai. Mas os registros indicam que Frank passou mais de 2 anos preso nesse período, ou seja, não poderia viajar pelo mundo, pois estava encarcerado. Com isso, toda a linha do tempo do filme desmorona. Afinal, você não pode se passar por um cirurgião da Geórgia enquanto está sentado em uma cela de prisão na França. Nós verificamos. Esse trajeto seria horrível, até para um piloto falso. O filme mostra Frank como um gênio do crime que aparece uma vez por século e enganou bancos internacionais. Porém, historiadores que examinaram registros reais constataram que as perdas atribuídas a ele foram muito menores do que ele diz. Os milhões que ele teria fraudado nesse período não aparecem em nenhuma contabilidade. Ele nunca esteve na lista dos mais procurados do FBI e jamais descontou 17 mil cheques falsos. Na verdade, nem descontou 17. Quanto à sua suposta ligação com o FBI, eles certamente nunca o teriam levado para a corporação sob a lógica de que, como ele era tão bom em falsificação, seria melhor contratá-lo. Ele roubava carros, obras de arte e equipamentos fotográficos. Isso não é crime de blockbuster. É um episódio razoavelmente ok de Lei e Ordem que você esqueceu que teve uma ponta de uma subcelebridade em 2006. A autobiografia de Frank mostra sua juventude como uma perda caótica de privilégios após o divórcio dos pais. Mas muitos detalhes, incluindo como ele sobreviveu, como viajou e quão rapidamente ele passou a aplicar golpes de alto nível, contradizem o que se sabe. Pequenas coisas não batem. Coisas grandes também não batem. A maioria das coisas não batem. Para ser justo, algumas coisas do filme realmente aconteceram, ele realmente falsificou cheques, ele realmente se passou por outras pessoas de vez em quando. Ele realmente cometeu crimes, foi preso e cumpriu pena, inclusive na França e na Suécia. Mas a verdade é bem menor em escala, menos glamurosa e menos apropriada para uma cinebiografia de prestígio com Leonardo DiCaprio. Isso, sinceramente, torna tudo ainda mais estranho. Frank Abagnale não precisava ser um grande vigarista, só convencer Hollywood disso, o que não é tão difícil. Afinal, é Hollywood. Grande parte da fama atual de Abagnale vem de palestras pagas sobre prevenção de fraudes, que frequentemente repetem histórias já comprovadas falsas. Várias dessas empresas o contrataram por acreditarem em sua lenda. Só quando jornalistas reuniram sua verdadeira história, as pessoas notaram que sua carreira pós-crime também se baseava na mesma mitologia duvidosa do livro. Por que as pessoas acreditaram nele por tanto tempo? Porque suas histórias eram marcantes e cheias de frases de efeito. O público gosta de criminosos carismáticos. Também tem o fato de que Steven Spielberg deu à lenda o maior aval possível. Uma vez que uma lenda chega às telonas, ela tende a permanecer. A autobiografia de Frank provavelmente foi lançada antes de alguém checar seriamente os fatos de livros de memórias quaisquer. Se mentir assim, não se surpreenda se descobrirem a verdade ao envolver Leonardo DiCaprio.
Frank Abagnale não era um gênio da impostura nem mestre da enganação. Ele era um cara que inventava histórias, e essas histórias foram repetidas, ampliadas, adaptadas e eventualmente imortalizadas. O maior golpe que ele já deu não foi falsificar cheques, foi forjar o próprio legado. Prenda-me se for capaz ainda é um ótimo filme, é divertido, é estiloso e é um dos melhores filmes de gato e rato dos anos 2000. Mas se você sair achando que é uma história real, bem, Frank Abagnale enganou você também. Resumo da história. Não acredite em tudo que vê nos filmes. E se alguém falar que passou na ordem em 2 semanas, pesquise no Google. E aí, o que achou? Saber a verdade mudou sua opinião sobre Prenda-me se for capaz? Comente aqui embaixo e veja outros vídeos do Weird History.